Deixe brilhar a sua luz, você vai senti-la se pronunciar, te conduzindo rumo a Jesus, bela, radiante, pura, te elevar. Todos já sentimos vibrar, por um instante, um segundo qualquer, nos momentos mais fecundos do nosso ser, lá está ela sempre a se revelar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer hoje para vocês o 9º princípio básico da doutrina espírita, que é pluralidade dos mundos habitados. E para isso, nós vamos iniciar com algumas ideias básicas. Segundo nos revelam os espíritos e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. No conceito universal, encontramos mundos de diferentes categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. E agora, buscando como sempre suporte no Livro dos Espíritos de Kardec. Na questão 55, Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E Kardec nos esclarece: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume da constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E na questão 56, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. E na questão 57, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem uma organização diferente os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. E na questão 58, Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. E agora nós vamos assistir a um trecho do programa Pinga Fogo, apresentado pela TV Tupi de São Paulo em 28 de julho de 1971, onde o entrevistado foi Chico Xavier, e nesse trecho ele nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Vamos lá. Pergunta: nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias
da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico Xavier, como sempre, muito à frente do seu tempo. Em 1971, já estava dizendo coisas que só agora nós estamos começando a antever. Para dar continuidade ao nosso tema, pluralidade dos mundos habitados, vamos trazer para vocês aqui algumas palavras de Miramês. Em seu livro Filosofia Espírita, volume 2, ele nos diz o seguinte: se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nela construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas. Outras foram feitas com determinados objetivos que não o de moradia. Outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E assim sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis. A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina, quando tivemos a aventura de constatar mundos habitados por seres com aparência idêntica à dos companheiros da Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois,
Se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado pelo saber. Cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso para conhecer outros mundos, e o prêmio dos esforços consecutivos será as próprias descobertas. Entre mentes, é preciso que os cientistas materiais descubram-se e ensinem aos seus irmãos a se descobrirem. Cada espírito é um universo em miniatura, e as leis de fora são as mesmas de dentro das almas. Basta sejam estudadas e respeitadas para que a luz se faça nos caminhos das criaturas. O que existe fora, existe dentro. O que está no alto, está no baixo. O empenho na terra é o de educar os outros, o que muito louvamos, mas necessário se faz que nos eduquemos em primeiro lugar. E agora, conforme prometido lá na 5ª videopalestra, quando falamos sobre evolução, nós vamos trazer aqui rápidas pinceladas sobre 2 assuntos, que é evolução dos mundos e evolução da raça humana. Sobre isso, temos a dizer que, assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a sua evolução são exilados para outros planetas inferiores. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. No conceito universal, encontramos mundos de diferentes categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. A Terra hoje está na condição de provas e expiações e se prepara para um novo ciclo evolutivo, que é o plano de regeneração, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos este progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores. A exemplo das escolas terrenas que se dividem em vários ciclos, cada planeta oferece aos espíritos que neles estagiam o aprendizado de que necessitam. Quando o espírito já aprendeu tudo o que o mundo pode oferecer, passa para outro de evolução mais adiantada e assim sucessivamente. Por outro lado, quando o planeta completa um ciclo evolutivo para entrar em outro, os espíritos que nele habitam e que não acompanharam a evolução do mesmo são emigrados para um planeta mais atrasado, a fim de se regenerarem. Independentemente, pois, de qual seja o mundo em que estejamos, mundo hospital, mundo de regeneração ou outro, busquemos em Jesus o caminho, a verdade e a vida para os nossos espíritos e caminharemos mais seguros em conquista de uma moradia melhor. Quanto à evolução da raça humana, temos a dizer que a razão nos pede para observar os nossos ancestrais quando movidos em corpo físico. O tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. E agora, na velocidade da época em que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor, em todos os reinos da criação de Deus. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar. E para tal, em ambos os casos, temos de fazer adaptação às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. E assim, nós vamos encerrar nossa videopalestra de hoje, esperando que tenhamos trazido alguma luz sobre esse assunto, pluralidade dos mundos habitados. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Por mais que façamos, ela nunca vai se apagar, pois é dádiva de Deus para com Ele
um dia podermos nos encontrar. É uma explosão de emoções que a todo seu ser vai fazer brilhar, refazer sua ligação com Deus, e felicidade total vai brotar. Deixe brilhar a sua luz, dentro de você ela quer irradiar, fazer-te anjo, fazer-te jus, e tudo à sua volta vai se iluminar. E tudo à sua volta vai se iluminar.